E aí, beleza? Que é o Daniel da Vegan Cheese Lover trazendo dicas para você fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu. E nesse vídeo eu queria falar sobre 4 dicas para você fermentar o seu queijo vegetal sem medo. E isso porque eu acabei identificando que a parte da fermentação ela ainda chega a ser uma barreira para muitas pessoas, tá? E a fermentação ela é justamente o processo pelo qual a gente consegue um sabor maravilhoso nos queijos vegetais. Então, quem não está fermentando o seu queijo vegetal, está colocando de lado um mundo extremamente saboroso para se alcançar no seu queijo vegetal. Bom, e esse receio sobre a fermentação, esse medo de fermentar, ele aparece num primeiro momento por conta do desconhecido. Isso aí é puramente por não saber muito bem do que se trata, por falta de informação sobre o que é a fermentação dos alimentos, né? As pessoas acabam por ignorar um pouco esse processo e já ter, né, de antemão um certo receio para avançar com isso. Agora, aquelas pessoas que passaram dessa fase, né, já têm um certo contato com fermentação, já sabe o que significa, sabe mais ou menos para onde que ela vai, esse tipo de coisa. O que a gente entende por medo pode ser diferente, né? Aí já estamos falando um pouco mais do medo de contaminação, de ter um resultado final que não agrade, né, no sabor, no aroma ou no visual, né, por identificar ali alguns focos de contaminação por outros micro-organismos que não são tão bem-vindos assim, né? Então, de qualquer forma, eu acho que o maior medo que está envolvido na fermentação é o medo de que não vai dar certo, né? Talvez seja esse o grande ponto. E essas dicas elas vêm nesse sentido, de tentar afinar o seu processo, se você já começou a fazer isso, ou de trazer uma tranquilidade maior para quem não começou e poder dar os seus primeiros passos na fermentação aí. Só um pequeno parênteses aqui, né, para quem nunca teve contato com essa ideia de fermentação, a gente está falando de um processo de transformação do alimento, tá? Só que esses alimentos eles são transformados pela ação de micro-organismos. Qualquer um deles? Não. Tem um grupo específico de micro-organismos que utilizamos para transformar esses alimentos. E também tem um grupo muito maior, claro, de micro-organismos que eles não são bem-vindos nesse processo. E se eles chegarem a entrar em contato com o nosso queijo vegetal e se desenvolverem ali, aí sim pode ser que a gente tenha algo um pouco diferente do que era o esperado e isso pode ser considerado como uma contaminação, tá? Bom, então em relação a essas 4 dicas sobre o processo de fermentação, a primeira dica é, antes de qualquer coisa, antes de começar a fazer o seu queijo vegetal, é você preparar a sua área de uma maneira higiênica. Então a limpeza, a sanitização, ela passa a ser o primeiro ponto que a gente precisa ter atenção. E isso eu estou falando em relação ao ambiente que você vai estar, né? Então, primeiro, a mesa da sua cozinha ou a pia da cozinha, os seus equipamentos que você vai utilizar, os seus utensílios, tudo isso daí precisa ser muito bem limpo, inclusive as nossas mãos, né? Se a gente vai manipular isso com as mãos, e muitas vezes é isso que acontece, eu acho que dificilmente no começo da nossa aventura, né, nesse universo dos queijos vegetais, a gente vai usar luvas e tal, qualquer coisa, né, com um certo rigor um pouco maior. Então, de qualquer forma, lavar as mãos muito bem lavadas é o mínimo que a gente tem aí, tá? Uma coisa que eu gosto muito de usar para sanitizar é o álcool 70. Ele entrou muito em moda aí por conta desses últimos anos, né, do que a gente passou. O acesso ao álcool 70 ele foi facilitado de uma forma geral,
mas o álcool 70 que a gente usa para sanitizar a nossa bancada, os equipamentos e tal, não é o álcool em gel, tá? É o álcool 70 líquido. Pode ser usado o 92 ou o 96? Então, muita coisa pode, mas se ele vai ser eficaz aí é uma outra conversa, tá? Porque o álcool 70, sim, ele tem a sua eficácia para as bactérias que podem deteriorar os nossos queijos vegetais. O álcool 96 ou 92 já não, porque ele tem uma concentração muito alta e aí o potencial de evaporação dele é muito maior. Portanto, muitas vezes não dá tempo suficiente de agir na bactéria, ele já se evaporou. Por isso que o 70 é mais indicado. E 40 e pouco, que a gente tem acesso fácil também, aí a concentração dele já não é das maiores. Então é o álcool 70 que tem a sua eficácia e é muito importante que a gente use esse tipo de álcool, tá? Agora, tem um equipamento também que às vezes fica no nosso ponto cego e ele pode trazer muitos problemas para o nosso queijo vegetal sem a gente perceber até que está vindo dele, que é a nossa geladeira. Porque ela é um equipamento muito utilizado para os queijos vegetais que são curados. E se você fermenta um queijo vegetal, de uma forma ou de outra vai ser interessante curar, a não ser que seja um cream cheese. Aí o processo de cura dele vai ser muito mais rápido, né? E não vai nem dar tempo de aparecer qualquer contaminação, você já comeu ele todo. Mas algum que avance tipo 15 dias, 20 dias, um mês e por aí afora, já precisamos tomar alguns cuidados. E a limpeza da geladeira, ela chega a ser um ponto super importante, tá? E no fim das contas, eu aprendi isso da pior maneira, porque eu cheguei a ter algumas contaminações, né, num lote inteiro de queijo vegetal que eu estava fazendo, e eu não estava sabendo de onde que estava vindo isso. E eu comecei a ir atrás, né, a tentar eliminar por ideias aí o que poderia ser, será que é tal coisa, será que é tal coisa, não pode ser e tal, e fazia outro teste, trocava algum procedimento, alguma coisa assim, e nada da coisa acontecer, até que eu cheguei na geladeira, e aí eu fui limpar a geladeira, né? Era uma casa alugada que já tinha, que ela já era mobiliada, então aquela geladeira, ela não era minha, e então eu não conhecia, né, a fundo aquela geladeira. Obviamente, antes de eu me mudar para lá, no dia, né, de mudança, aquela limpeza que você faz na casa, a geladeira ela foi limpa, tá? Mas depois, quando eu estava limpando a geladeira, nessa vez do foco da contaminação, eu fui muito mais rigoroso. Por quê? Porque eu já tive o problema, né? O problema estava já em mãos, e aí eu passei assim, um pente fino mesmo na geladeira. Tirei tudo dela, lavei por dentro, depois álcool 70 em tudo, e a porta da geladeira também, e foi aí que eu tive a grande surpresa. Porque uma hora que eu estava limpando a porta, eu acabei por resvalar na borracha, né? E uma parte dela soltou. Antes mesmo de eu começar a limpar a borracha, ela deu uma soltada ali. E a hora que eu olhei para dentro daquela borracha solta, nossa, aquilo ali estava horroroso de fungo, tá? Ou seja, era a parte de dentro, perdeu a cola e aquela parte interna da borracha ela estava com fungo. E aí foi um trabalho absurdo para limpar aquilo lá, usei cloro, né, lixívia, para limpar aquilo ali e tal. Foi, assim, tomou muito mais tempo do que eu imaginava, mas tive sucesso nisso. Porque depois que eu limpei, as próximas levas que eu fui fazendo, nada mais foi contaminado daquela forma que teve.
que eu tive a contaminação. Então a parte da limpeza ela é super importante. E eu digo isso porque, principalmente, se você está começando e faz aí os seus primeiros queijos vegetais e passa a ter uma contaminação dessa, dificilmente você vai imaginar que é a parte de dentro da borrachinha da geladeira. Na verdade, nem sei se vai ser isso, mas a geladeira de modo geral, ela pode ser. Então, uma vez que vocês entram em contato com essa informação, já toma nota disso e fique esperto. Fique esperta porque, de repente, um foco de contaminação pode ser a própria geladeira. Tá? Então, a questão da limpeza, ela é super importante de acontecer. Depois, uma segunda dica, e isso para a fermentação, é você salgar a sua massa antes da fermentação acontecer. Não sei até onde isso pode parecer estranho de eu estar falando, ou contraintuitivo até, e me explico. Para essas duas situações, de parecer estranho eu estar falando em salgar, você vai falar, é claro que eu vou salgar, tem que pôr sal no queijo vegetal, não tem? Tem, então. Só que tem um outro lado disso. Algumas receitas elas podem trazer esse tipo de visão, porque não sei até onde vocês têm noção do processo de produção de um queijo tradicional. Mas o queijo tradicional, ele começa com o leite animal, ele vai ser aquecido, depois ele vai ser coagulado e vai ser fermentado, formado, prensado e só depois ele vai ser salgado. Ou seja, você tem uma salga tardia, vamos dizer assim. E a salga é feita na superfície dele só. E com o tempo de maturação, aquele sal ele vai migrando para o interior. Isso daí dá certo, claro. É possível fazer isso com os queijos vegetais? Claro que é possível. E, inclusive, tem alguns tipos de queijo vegetal que é importante você seguir esse procedimento de salga posterior, que a fermentação já aconteceu, tá? Posterior à fermentação. Mas existe a possibilidade também de você salgar ele antes da fermentação acontecer, ou seja, quando você está produzindo a massa, você adiciona o sal, adiciona seu starter e daí a fermentação vai acontecer já com o sal. E por que que isso seria uma dica para você fermentar a sua massa e transformar ela num queijo vegetal depois? Porque o sal, ele exerce um papel protetor na nossa massa. Eu digo isso porque eu já tive casos de contaminação nessa fase de processo, tá? Na fase da fermentação. E quando isso acontece, acabou. Isso daí vai para o lixo. Tá? Não tem salvação. Se tem algum tipo de contaminação que não tem salvação, mas assim, o que certeza absoluta que não tem salvação é contaminação na fermentação, porque ela pega a massa como um todo, ou seja, você teve algum problema de sanitização, o ponto 1, ou a dica número 1 que eu dei. Se aquela dica número 1 ela for falha, você pode ter um problema na fermentação. Agora, se a dica número 1 for falha e você tiver salgado já o seu queijo vegetal, pode ser que você vai ter uma barreira a mais, tá? Mas isso não quer dizer que vai afastar todo e qualquer problema que possa surgir nesse momento. Você vai ter uma barreira a mais, vai ter uma dificuldade a mais para que outros micro-organismos que não foram chamados para essa festa, eles apareçam, tá? Porque o sal, ele tem um poder de desidratação muito forte e tem muitas bactérias que são sensíveis, sobretudo bactérias deteriorantes, elas são mais sensíveis a um meio salino, porque ela vai ser desidratada ao ponto de morrer até. Tá? Porém, as bactérias produtoras de ácido lático, elas já não. Elas têm uma tolerância maior ao sal. Tá? Então isso quer dizer que se você salgar e colocar o seu starter ali, o starter que vai ter bactéria lática, ou a cultura que você está usando, que é alguma espécie de bactéria lática, ela vai ter uma tolerância maior e ela vai conseguir sobreviver tranquilamente, vai conseguir fermentar tranquilamente.
Mas então, qual que é o lance daqueles queijos vegetais que não são salgados? Porque você não tem essa barreira. Então, esse é o ponto, tá? Se você está tendo alguma dificuldade com a fermentação, eu acho que o primeiro passo é tirar essa dificuldade. É você se sentir tranquila, você se sentir tranquilo para fermentar, até que chegue um ponto que você fale, não, eu tenho já alguma noção do que está acontecendo aqui, eu vou saber identificar algo que saiu do que era para ser o padrão da coisa, então eu vou arriscar fazer esse tipo de queijo vegetal que a salga é posterior, porque a parte da fermentação minha tá legal, a parte da sanitização também tá legal, então eu vou tentar um outro tipo de queijo vegetal, tá? E só para não ficar também em haver, né? Ou seja, quais são esses queijos vegetais que eles buscam uma salga posterior? Normalmente são aqueles que miram algum queijo vegetal tradicional, tá? Ou seja, é algum exemplar vegetal que vai se aproximar muito desse representante tradicional. E eu vou mais a fundo até e digo, principalmente aqueles que são mofados. Já devem ter ouvido falar de queijos vegetais mofados, né? Normalmente mofo branco, que é o Penicillium camembert, que é utilizado, ou o Penicillium candidum, ou o mofo azul, que vem do tipo Roquefort, que é o Penicillium roquefort. E para esses queijos vegetais é interessante fazermos o processo de salga tardia, tá? Porque isso daí é uma boa prática para o desenvolvimento desses fungos. Eles vão se desenvolver melhor na presença dessa casca que está salgada, porque você vai ter uma umidade também um pouco maior ali, né? A tolerância deles ao sal é bem maior, então eles acabam se beneficiando da umidade que está ali. Então, por conta disso, acaba sendo indicado a salga tardia. Ah, mas eu preciso fazer isso daí necessariamente para esse tipo de queijo vegetal? Não. Não necessariamente. Eu já fiz das duas maneiras deu super certo, deram super certo. Então não é condição sine qua non para você ter um queijo azul. Não, você pode salgar antes também. Mas o importante é que você salgue a sua massa antes de fermentar. Isso daí vai ser uma barreira para outros micro-organismos. Tá? Depois, eu acho que uma terceira dica é se atentar à escolha do micro-organismo. E isso por quê? Porque dependendo do micro-organismo que você vai escolher, ou dependendo do starter que você vai escolher, você pode ter um maior ou menor sucesso. Então, se já tem um pé atrás com a fermentação e pegar um micro-organismo aí que não seja o mais adequado, pode ser que você tenha uma má experiência e não queira mais voltar a fermentar, tá? Porque tem alguns micro-organismos que eles no começo vão ter um aroma um pouco diferente e depois com a maturação isso se desenvolve, né? E para pessoas um pouco mais desavisadas ou que não entrar em contato com esse tipo de micro-organismo, pode ser que ache que deu errado, né? Mas tem também duas questões em relação ao uso do micro-organismo e à escolha dele. Primeiro é você dizer, eu não quero ter trabalho nenhum, quero ir no certo. Tá? Então eu vou falar do que é o mais certo e fácil de se usar para o que vai precisar de mais atenção, tá? Então, na dúvida, vai pelo certo. Qual que é o certo? O certo é você comprar um micro-organismo. Esse aí não vai ter erro, tá? Ou melhor, enfim, a possibilidade de errar é bem menor. Mas se você comprar uma cultura de bactéria lática que é propícia para fazer queijos veganos, isso aí vai estar já com meio caminho andado. É só respeitar o fabricante, quanto que ele está falando que é para inocular, ver ali mais ou menos as indicações dele, seguir o procedimento e aquilo vai dar certo. A chance de erro é bem menor. Depois, isso daí eu estou falando de culturas específicas, né?
Vocês conseguem procurar aí em algum site de busca, coisa assim, cultura para queijo vegano, vai aparecer. E aí é possível de comprar isso. Depois tem, ainda assim, a compra de algumas culturas que elas não são específicas para queijo vegano, mas ainda assim é de fácil acesso, que é você ir numa farmácia e comprar um probiótico, tá? E esses probióticos que você vai comprar, é importante que tenha o acidófilos no meio da turma ali, porque ele é, assim, das espécies que compõem a imensa maioria dos probióticos que são vendidos em farmácia, o acidófilos é o que tem uma capacidade mais interessante de produzir ácido lático. Tá? Então, ele estando presente nessa mistura, porque dificilmente vai ser um só. É possível achar só o acidófilos para comprar. Tá? Mas vai precisar de uma busca um pouco maior. Mas se vocês forem numa farmácia e... quais são os probióticos que tem? Tal. Você vai ali, vai achar algum deles, ver quais são as linhagens que estão ali, bater o olho, tem acidófilos, maravilha. A única coisa, isso aqui é cápsula vegetal ou é cápsula de gelatina? É cápsula vegetal, 100% vegetal, maravilha, então eu vou levar isso aqui. E aí você abrir essa cápsula e colocar o pozinho na sua massa, né? Maravilha, isso daí vai dar certo também. Não são micro-organismos tão especializados, atenção, mas isso daí vai dar certo também. Depois, né, aí começa já do mais seguro para o menos, né? Então, um próximo passo seria ainda assim, dentro da compra, você comprar algum alimento que foi fermentado e que não foi pasteurizado, que seja fonte de bactéria láctica. Não adianta comprar cerveja não pasteurizada e querer usar cerveja. Aí não vai fazer o processo de fermentação que a gente espera, né? Porque a cerveja tem leveduras e a gente quer bactérias láticas, tá? Então, essas leveduras aí, o metabolismo delas é outro, né? É uma fermentação alcoólica e a gente quer uma fermentação lática. Para isso acontecer, bactérias láticas. Vai estar escrito no alimento? Dificilmente, mas a gente tem um conhecimento mais geral do que é possível de ser um alimento fermentado com bactérias láticas. Normalmente vegetais fermentados, e aqui eu não estou falando de picles, eu estou falando de vegetais fermentados, é diferente. Tá? O vegetal lactofermentado e vegetal no picles. O picles ele usa principalmente o vinagre, ácido acético, e vegetal lactofermentado, ácido lático. É o ácido lático que a gente quer, é um vegetal lactofermentado que a gente vai comprar. E quais são esses vegetais? Eu acho que o mais fácil de encontrar é o chucrute. Tá? O chucrute que não foi pasteurizado, ou o kimchi que não foi pasteurizado. Agora está cada vez mais aparecendo o kimchi no mercado aí, né, que é um fermentado tradicional da Coreia. Ele é um pouco mais picante, tá? Ele tem a pimenta gochugaru e tem níveis de picância também e tal, enfim. Mas eu acho que se vocês têm acesso a esses empórios que vendem já alguma coisa mais ecológica, coisas assim, pode ser que tenha algum pequeno produtor que faça, né, esse kimchi, ou chucrute, ou kefir de água, também vale, né? Vai estar lá e aí fica fácil de comprar e fazer. Se não, uma outra coisa mais na mão ainda, e que daí em supermercado é possível de achar, é o iogurte. Se você conseguir achar um iogurte que não foi adoçado, ele não foi pasteurizado, e está escrito ali, contém culturas, alguma coisa assim, vai dar certo também de você fermentar com isso. Então vejam que essas possibilidades aqui, elas são muito mais simples de a gente pegar, colocar ali e fazer a coisa fermentar. Né? Agora, o que pode deixar o processo um pouquinho mais complicado? É você fazer
o seu probiótico, tá? Porque se, assim, aí é o meu pensamento, né? Não sei até onde vocês vão concordar com isso, mas se vamos imaginar que você está tendo um certo receio com fermentação, né, de queijo vegetal, se eu for indicar você fermentar um vegetal para fermentar o queijo vegetal, isso aí parece que eu estou só alongando o seu caminho, né? E aumentando a chance de dar errado. Então, não sei. Mas, de repente, tem gente que já começou a fermentar alguma coisa e pode ser que com essas dicas aqui consiga fazer o seu fermentado, primeiro o seu starter e depois fermentar o queijo vegetal, e eu vou ficar muito feliz com isso, tá? Agora, que tipo que a gente pode fazer? Aí são vegetais fermentados, tipo chucrute, tipo kimchi, e aí colocar, sei lá, qualquer outro vegetal que você imaginar para fermentar, vai dar certo. Ou o que é mais disseminado ainda, o rejuvelac, né? E isso daí, se vocês entrarem no YouTube e digitar como fazer rejuvelac, vai aparecer uma chuva de vídeos explicando como fazer o rejuvelac, né? O passo a passo disso daí. E então, chegar nesse ponto, eu acho que acaba dando certo, né? E o mais importante é ter a garantia de que vocês estão usando um bom starter, tá? Se vocês fizerem o seu starter, é garantir que isso está bom. Se vocês comprarem alguma coisa, garantir que aquilo está bom, está dentro do prazo de validade, né? Se for um alimento fermentado, aroma, o sabor está muito bom e tal, enfim, né? Esse tipo de garantia que me leva à quarta dica, que é vocês acompanharem a fermentação. Tá? Tem que ter um acompanhamento de perto. Vocês não podem colocar para fermentar e largar a coisa acontecer. Isso daí vai acontecer? Vai. Quando vocês já tiverem uma maior segurança, já tiver superado esse medo, já tiver sim, menos erros e tal, vocês conseguem tranquilamente deixar a coisa fermentando e voltar só depois que acabou de fermentar. Tá? Mas, enquanto isso ainda não aconteceu, eu acho que é super importante vocês acompanharem. Por quê? Porque, assim, cada lugar tem mais ou menos a sua temperatura, né? Dependendo do micro-organismo que está usando, da fonte de starter que está usando, vai ter uma quantidade de micro-organismo. Então, pelo menos temperatura e quantidade do starter, que é muito mais quantidades de células viáveis, esse seria o termo correto. Mas enfim, isso e a temperatura são duas grandes variáveis que a gente precisa ter atenção, tá? E é um tipo de atenção que nenhuma receita vai dar para vocês. Não é ela que vai dizer, e você vai fermentar por, sei lá, 24 a 48 horas. Falou louco. Sério isso? E se você está seguindo a receita à risca, primeiro que você já fica perdido. Como que eu sei se é 24 e 48? Né? E outra, digo eu, um ponto a mais, pode ser menos de 24 horas. Então, sim, esse ponto da fermentação, ele não é tão linear assim, como vem em algumas receitas. Tá? Por isso que eu digo, o acompanhamento da fermentação ele é fundamental, principalmente nas primeiras fermentações que você está fazendo, para você entrar em contato com a evolução do sabor dos ácidos que estão sendo produzidos ali. Tá? Passou um tempo, experimenta, vê como é que tá. Nada. Maravilha. Depois de um tempo, experimenta. Começou a mudar. Depois de um tempo, experimenta. Nossa, tá uma delícia. Depois de um tempo, experimenta. Nossa, tá muito ácido. Então você sabe que passou do ponto. Antes, naquele momento que tava, tá uma delícia, era ali que tinha que ter parado a fermentação. Tá? E os nossos sentidos, eles são fantásticos para a gente identificar se uma coisa tá boa ou não. Você experimentar alguma coisa que fermentou ali, primeiro, se o olfato está sendo repulsivo, você não vai ter coragem de comer aquilo. Esse é o ponto. Se o olfato está agradável,
no olfato está agradável, você vai provar e aí ver como é que está o gosto. Tá gostoso mesmo. Ou, nossa, tem um gosto aqui que não tá vindo no aroma e, nossa, eu não vou comer isso aqui. Alguma coisa deu errada. Tá? Então, e não é por conta de uma experimentadinha que vai acontecer alguma coisa com a gente, não. Tá? Muito pelo contrário. Dá tranquilamente experimentar, né? E até, às vezes, se o gosto tá ruim, você nem engole, manda longe. Então vejam vocês que esse acompanhamento, de novo, ele é fundamental. Tá? Essas são as 4 dicas para vocês perderem esse medo da fermentação, né? Ou superarem esse medo da fermentação, mas eu queria até deixar uma dica bônus então para vocês, que acaba sendo um desdobramento até dessa 4ª dica, que é tomar nota do que está acontecendo. É você ter eu gosto de ter um caderninho só para isso. Tá? Eu tenho meu caderninho ali que tudo que acontece, tudo que eu faço, eu escrevo ali. Né? Então, você tendo um caderninho para isso, ou tendo um papel para isso, alguma coisa, mas que você tome nota. Tipo, terminou de fazer a massa, inoculou o starter ali, que horas que foi? Ah, foi tal hora. Anota ali, tal hora, início da fermentação. Tá? Ou início do processo de fermentação. E aí vai. Aí, se o acompanhamento que você faz, você pode fazer esse acompanhamento com as anotações. Ou seja, passou ali 10 horas de fermentação. Aí você escreve lá, tal hora, primeira prova. 0 gosto ácido. Maravilha. Depois de um tempo você prova, sei lá, 15 horas depois, início do gosto ácido. Depois prova 20 horas depois, sabor fantástico. E daí você vê, o sabor está fantástico para você, maravilha, então põe na geladeira e encerrou a fermentação. Né? Se quiser fazer um teste, você tira um pouco daquilo lá, deixa fermentar mais, mas para garantir o que está com gosto fantástico, aquilo ali você já garante na geladeira para baixar a atividade microbiana ali e tal, e depois você tem um teste para continuar. Aí você escreve ali, deu 20 horas, a maior parte foi para a geladeira, interrompe a fermentação, interrompe entre aspas, né, a fermentação, e uma porção ficou para continuar a fermentação. Aí, sei lá, 24 horas, tá bem mais ácido. 30 horas, nossa, já tá uma acidez que eu não tô gostando mais, não vou comer. Enfim, você tomar nota disso é o que vai te dar a liberdade depois de um tempo, fermentou 1, 2, 3, 4, 5... e começou a notar e viu que um ficou pronto em 20 horas, outro em 19, outro em 20 horas, outro em 19h30, outro em 21 horas. Você sabe mais ou menos o que está ali. E se quiser aumentar ainda a precisão das anotações, anota a temperatura ambiente. Aí você vai saber, tipo, deu 20 horas quando estava tantos graus Celsius no ambiente. Deu 19 horas quando estava tantos graus Celsius no ambiente. Entendeu? E aí você começa a ter uma série de dados que vão te dar uma liberdade maior para numa próxima vez que você for fazer, já sabe, 20 horas de fermentação e tá pronto. Não preciso mais ficar em cima disso. Né? Depois de 20 horas eu volto e já vou colocar na geladeira. Só experimentar por desencargo e vai para a geladeira. Espero que tenham sido úteis essas dicas aqui e conta aí para mim como é que tá o seu estágio de fermentação dos queijos vegetais. Até a próxima.